gente pensa em crise, quando a gente pensa em comportamento, a gente sempre tem que pensar em funções do comportamento. Então, quando a gente vai pensar nessas intervenções, a gente também tem que entender a função do comportamento. Lígia, o que é isso? Não adianta a gente fazer uma receita de bolo assim, ó. Se a sua criança deita e esperneia, você faz isso. Se a sua criança grita e joga, você faz aquilo. Se a sua criança se bate, você faz aquilo outro. Por quê? Essa topografia, esse jeito que ela está externalizando aí, esse estresse, né, essa ansiedade, o que acaba confundindo a gente é que essa maneira de externalizar, ela pode ser diferente para muitas pessoas, né? E pode ser diferente para a própria criança em situações diferentes. O que a gente não pode esquecer é que, geralmente, essas crises, elas têm uma função, tá? Essas funções podem ser, por exemplo, função de fuga. Então, vamos supor que teve muita demanda. Então, se a gente pensar em fatores estressores aí, e de ansiedade, por exemplo, quando tem muita demanda em cima da criança, ou uma situação, um ambiente que tem muitos estímulos ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Isso vai gerar o estresse, e aí pode ser que a crise tenha uma função de fuga, tá? O que eu tô querendo dizer? Quando a criança, então, por exemplo, se joga no chão, quando a criança chora, ou seja lá a forma que isso vai se externalizar, ela retira aquela demanda, por exemplo, naquele momento. Ou, vamos supor, alguém apaga a luz que estava irritando, ou tira ela daquele ambiente, etc. Então, muitas vezes a crise tem essa função de fuga. Uma outra função que pode ter é a questão da atenção. Então, no momento que eu tô tendo uma crise, as pessoas se voltam para mim. Elas perguntam como ajudar, elas tentam me oferecer outras alternativas, né? Então, nesse sentido, pode ser também uma função de atenção. Uma outra função seria a questão de ter acesso a alguma coisa, né? Aquela coisa típica da criança no supermercado. Chorou, esperneou, bateu o pé e ganha o que ela queria, né? Ou realmente acabou escalando e aí acaba ficando mais complicado de não entregar o que ela estava ali pedindo, né? Então, o que acontece? Quando existe essa função de ter acesso a outros reforçadores, a coisas tangíveis, né? Muito provavelmente a gente vai ter que ficar esperto aí para não ir fortalecendo essa função. E tem também questões sensoriais, né? Então, às vezes, uma sobrecarga sensorial acaba sendo, entre aspas, aliviada por um comportamento autolesivo, por exemplo, né? Então, a gente precisa pensar nessas funções para oferecer uma alternativa, tá? Quando a gente oferece alternativas para diminuir as chances de crise, ou quando a gente oferece alternativas para conter essa escalada do comportamento, né, ou até diminuir isso antes de chegar a um pico, a gente precisa estar muito atento a essas funções. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Existem estratégias que a gente chama de estratégias antecedentes. Então, a gente vai, na verdade, pensar em várias situações antes que uma crise possa acontecer, né? Que a gente pode aí tornar possível a prevenção da crise. O que seria isso, né? Então, vamos supor uma criança que tem dificuldade de reagir a uma demanda muito alta, por exemplo, na escola. Então, acho que uma das coisas que ajuda é a questão da previsibilidade. Então, quanto tempo você vai ficar aqui? Quantas tarefas você tem que fazer? O que vai acontecer depois, né? Existe uma possibilidade de intervalo? Quando eu vou poder parar essa tarefa? Eu tenho outras possibilidades? Por exemplo, se eu não quiser fazer, eu posso dizer que eu não quero? Eu posso escolher uma outra atividade, então? Então, oferecer essas possibilidades vai ajudar
a diminuir a chance de que essas crises aconteçam, né? O que é importante a gente ver também? Que tipo de antecedente eu estou oferecendo? Vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Eu atendi uma criança que tinha muita necessidade de se movimentar e de pular, né? De se movimentar de uma forma geral, mas muito mais de pular, essa questão do impacto. No começo, né, a gente já tá aprendendo, o que eu oferecia? Oferecia, por exemplo, estratégias visuais. Olha, você vai fazer esse, aí a gente tem, por exemplo, uma pausa, na qual ele poderia usar para se movimentar, para pular, etc. Tinha até acesso a um trampolinzinho, etc. O que acontece? Se eu não oferecer antes, né, se eu tenho essa questão dessa função sensorial mais exacerbada e eu não ofereci antes essa chance de se movimentar, essa chance dele ter acesso a esses reforçadores e se autorregular, o que acontece? A chance dele responder somente aos aspectos visuais, à previsibilidade, ela provavelmente não vai funcionar para prevenir uma crise, né? Então, por isso que é importante a gente saber quais as funções que estão ligadas ali. Raramente vocês vão ver uma única função, né? O que é importante aqui? Quando vocês falam de crise, quando a gente fala de chance de crise, é muito importante a gente entrevistar a família ou outras pessoas que estão envolvidas com a criança. Então, por exemplo, na escola, e ouvir aquilo como se elas estivessem contando um filme. É como se você pudesse criar um filminho na sua cabeça do que exatamente aconteceu, né, antes, como essa crise vai escalando, como isso vai diminuindo e quais consequências essa crise teve, né? Então, quando a gente tem esse tipo de informação, a gente tem muito mais dados para escolher o tipo de intervenção que a gente vai utilizar com a criança, porque aí a gente vai saber em que momento ela reage e de que forma ela reage melhor a quais estratégias, né? Então, o exemplo que eu acabei de dar, se ele não se movimentou o suficiente, então existe aí uma função sensorial nesse caso, não adianta eu só pensar nessa questão da função de fuga, né? Eu dou previsibilidade, você vai trabalhar um curto período de tempo, ou por uma ou duas tarefas curtas, e você já pode ir para a sua pausa, por exemplo, né? Então, quando a gente tem mais claro isso, a gente consegue determinar como prevenir, né?